Se você parou para assistir esse vídeo hoje, é muito provável que você esteja vivendo uma dessas duas situações. Ou você acabou de adotar um segundo gato e está morrendo de medo do que vai acontecer, ou você já fez a introdução, só que a sua casa agora parece um campo de batalha. Eles rosnam, se perseguem, fixam o olhar, um vive escondido em cima do armário ou embaixo da cama, e você passa o dia inteiro tentando separar os dois. Chega um momento até que bate aquele desespero e você pensa: nossa, mas será que eles nunca vão se aceitar? Se esse é o seu caso, respira fundo. Eu quero te contar uma coisa que mudou completamente a forma como eu enxergo agora a introdução de gatos e que vai tirar um peso enorme das suas costas. Quando eu comecei a trabalhar exclusivamente com felinos, lá no início, cerca de 7, 8 anos atrás, eu também tinha aquela visão mais tradicional. Eu realmente achava que introdução felina era só uma questão de paciência, de colocar um gato para conhecer o outro aos poucos e esperar o tempo resolver as coisas sozinho. Mas, com o passar dos anos, atendendo centenas de famílias, estudando comportamento felino a fundo e principalmente observando também os meus próprios gatos aqui em casa, que eu percebi uma verdade que ninguém te conta. O problema nunca começa na primeira briga. Na verdade, ele começa muito antes dessa primeira patada, desse primeiro rosnado acontecer. Sabe qual é o grande X da questão que a maioria dos tutores, dos responsáveis, deixa passar? É que a gente foca demais no comportamento visível. Você vê o seu gato brigando e pensa: meu Deus, eu preciso parar essa briga agora. Só que a briga, pessoal, na verdade, é só a pontinha do iceberg. É como um grito de socorro que o nosso animal dá porque ele não está sabendo lidar com a situação. O que a gente precisa investigar de verdade, e é isso que eu faço hoje nas minhas consultas e também que eu ensino no meu método, não é o tapa em si, mas sim o que foi que aconteceu no ambiente que fez esse gato sentir que a única saída dele era o ataque. E aí, para ficar mais claro, tenta se colocar no lugar do seu gato por alguns minutos. Imagina que você chega na sua casa hoje, exausto, exausta, querendo o descanso. E aí você encontra uma pessoa que você nunca viu antes ali no seu sofá. Ou pior, dormindo na sua cama, comendo a comida que você comprou, tá usando o seu banheiro, tá usando as suas roupas. E o detalhe, ninguém te avisou, ninguém te perguntou se você queria companhia e ninguém te explicou quem é aquela bendita pessoa. Você não ia chegar dando um grande abraço nela, concorda? Você já ia ficar meio tensa, desconfiada, ia questionar a sua segurança e provavelmente ia reagir de forma defensiva. Com os gatos acontece exatamente a mesma coisa, só que de um jeito muito mais intenso, porque para eles o território é a base da sobrevivência. E aqui que mora, pessoal, o erro número 1, aquele que eu vejo acontecer quase todos os dias. Achar que o problema é o gato novo. A gente coloca a culpa no coitado do gato que chegou agora, ou até mesmo no gato que tem um temperamento ali mais difícil. Mas, na maioria das vezes, o problema não é o indivíduo, é como aquele gato percebe a mudança. Do nada, ele perdeu a previsibilidade, ele perdeu a segurança, ele sentiu que perdeu o controle do próprio reino. E aí, quando um gato perde o controle, o cérebro dele entra em modo de sobrevivência. Ele entra em estado de alerta máximo. E é desse alerta, desse medo disfarçado de coragem, que nascem os conflitos que você hoje vê na sua casa. O segundo erro que eu vejo, e esse aqui eu escuto literalmente todos os dias, é o tutor, o responsável, querer a todo custo que os gatos sejam melhores amigos. É muito comum, pessoal, que as pessoas cheguem para mim falando: Vitória, o meu sonho é que eles fiquem juntos,
durmam juntos. É por isso que eu decidi pegar esse segundo gato. E eu entendo esse seu desejo, de verdade, mas esse, pessoal, nunca deveria ser o nosso objetivo principal na introdução. O nosso foco real precisa ser a segurança. Quando um gato se sente seguro na presença do outro gato, ele não precisa gastar energia tentando defender o próprio território. E o segredo é esse: quando existe segurança e respeito ao espaço, a convivência e até uma amizade acontecem de forma natural. A paz é consequência da confiança e não da nossa vontade de ver essa cena de filme. E isso me leva diretamente ao nosso terceiro erro, que é um dos mais difíceis de controlar: a pressa em acelerar o processo. Eu sempre digo que a ansiedade, na maioria das vezes, é nossa e não deles. A gente quer abrir logo a porta, quer que eles circulem pela casa logo, quer que tudo dê certo de uma vez, porque a gente não aguenta ver um gato preso no quarto ou a gente ver a casa dividida. Só que na medicina felina, a gente trabalha com o tempo do gato e não o nosso relógio. Cada animal tem um ritmo de processamento emocional diferente. Tem gato que entende a mudança em 2, 3 dias. Tem gato que precisa de semanas, de meses. E quando você respeita esse tempo individual, sem pular etapas, o resultado final é completamente diferente. Porque você para de tentar a sorte e passa a construir uma base sólida para o resto da vida deles. O quarto erro é focar exclusivamente na briga em si. Eu sempre digo uma frase nas minhas consultas que você precisa guardar: comportamento é comunicação. A briga nada mais é do que a consequência de algo que já não vai bem há muito tempo. E aqui eu também preciso desmistificar uma coisa: gatos não são animais agressivos. Para um felino, o confronto físico é a última coisa que ele gostaria de fazer. Na natureza, brigar significa risco de vida, risco de ferimento, e um gato ferido não consegue caçar. Logo, ele fica vulnerável. Então, se o seu gato chegou ao ponto de partir para o embate, pode ter certeza absoluta de que existe uma montanha de sinais e desconfortos que ele tentou te mostrar antes, mas a gente não soube ver. Por isso, a pergunta que você se faz nunca deveria ser: como eu faço eles pararem de brigar agora? A pergunta certa, a que realmente resolve o problema, é: o que foi que fez eles chegarem a esse extremo? Quando você entende que a briga é o limite final desse estresse, ela deixa de ser um mistério e passa a ser algo que você consegue finalmente manejar com respeito e técnica. E aqui talvez seja o maior erro de todos: acreditar que a introdução tem um dia para terminar. Sabe aquela ideia de que, ufa, pronto, agora eles já estão se aceitando, não tem mais briga, então eu não preciso fazer nada. Esquece isso, pessoal. A introdução não é um evento isolado, ela é um processo contínuo. Claro, a gente fala muito sobre rotina, recursos, previsibilidade, mas eu preciso te dizer que é muito mais do que isso. Para manter a paz a longo prazo, existem pilares que sustentam essa relação e que quase ninguém te conta. Primeiro, nós temos a saúde física individual, porque um gato com dor, por exemplo, ou desconforto, jamais terá paciência para conviver. Segundo, o manejo do estresse do próprio tutor, que a gente sabe que a nossa ansiedade reverbera no campo emocional deles, sem misticismo. Terceiro, o enriquecimento social, que é saber como você, humano, interage com cada um sem criar favoritismos ou exclusão. Quarto, a capacidade de adaptação ambiental, que é entender que as necessidades de um gato mudam conforme ele envelhece ou conforme as estações do ano mudam. O quinto, o vínculo de confiança com o tutor. Se o seu gato não confia que você tem o controle dessa situação,
ele vai sentir que ele precisa resolver os problemas com as próprias garras. A introdução não termina quando você abre a porta para todos os gatos. Ela continua enquanto você for esse guardião desse equilíbrio, entendendo a linguagem sutil que eles usam para falar com você todos os dias. E o quinto ponto, que talvez seja o mais ignorado, que é o vínculo de confiança com você. Se o seu gato não confia que você tem as rédeas dessa situação, ele sente que precisa resolver esse problema sozinho. E aí ele vai resolver com as garras. Entende porque a introdução não termina quando você abre uma porta? Ela é um processo vivo. Ela continua enquanto você for o guardião desse equilíbrio, aprendendo a ler o que eles dizem no silêncio de cada dia. Só que a boa notícia que eu faço questão de te dar é que a grande maioria das introduções pode melhorar e muito. Mesmo aquelas que começam do jeito errado ou que hoje parecem ser ali um caso perdido, porque quando a gente muda a forma de enxergar o que o gato está sentindo, a nossa forma de agir muda automaticamente. E é exatamente essa virada de chave que traz a paz de volta para sua casa. E agora eu tenho certeza que eu já comecei a abrir ali uma nova caixinha na sua cabeça, comecei a abrir um pouquinho a sua visão. Eu acredito que, gente, do fundo do meu coração, antes de ensinar qualquer técnica para você, você precisa entender o porquê. Porque se eu falar só ali uma receita para você, você vira um robô. Você aplica a técnica sem pensar. E quando aparece qualquer probleminha diferente, você trava e não sabe o que fazer. Eu não quero que você decore passos, não quero que você decore técnicas. Eu quero que você aprenda a pensar como os seus gatos pensam. E se você sente que chegou a hora de aprender exatamente como eu conduzo as minhas introduções, passo a passo, antes mesmo desse primeiro contato, do primeiro dia desse gato chegar, até uma convivência em paz, eu gravei um treinamento completo sobre isso. Lá eu entrego o protocolo exato que eu uso na minha rotina clínica, explicando cada etapa e principalmente como adaptar esse processo para o perfil específico dos seus gatos. É só clicar no botão aqui embaixo para conhecer o Convivência Felina assim que acabar esse vídeo. Mas, se o seu chamado for para dar um passo ainda maior e entender o universo do gato por completo, que a gente viu que é muito complexo, se você quer realmente mergulhar nesse ecossistema que une comportamento, saúde, nutrição, prevenção e essa espiritualidade que nos conecta a eles, no dia 13 eu vou abrir as inscrições para uma nova turma do SPG, o seu primeiro gato. Vai ser um prazer imenso ter você com a gente nessa jornada de transformação.